Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos falar aqui sobre... No vídeo anterior falamos sobre a conduta e hoje iremos tratar aqui sobre as espécies de conduta, sobre o dolo, espécies de dolo. Então vamos lá. As espécies de conduta subdivide em comissivas e omissivas, condutas comissivas e condutas omissivas. No qual as comissivas é aquela que necessita de uma ação do agente, uma ação positiva do agente. Por exemplo, homicídio, saco a arma, te mato. Teve uma ação minha, uma intervenção minha, necessitou de uma manifestação minha, eu que tive que agir. Isso foi uma conduta comissiva, né? Já as condutas omissivas, quando falamos de condutas omissivas, temos que ter em mente que elas subdividem em condutas omissivas próprias e condutas omissivas impróprias. No qual as condutas omissivas próprias, a doutrina adota que é aquela que qualquer um pode intervir no contexto, na situação, que qualquer um pode agir na situação. E as omissivas impróprias, o nosso Código Penal nos diz que é aquelas pessoas que têm o dever de agir, aquelas que têm o dever de agir, um dever legal, um dever contratual ou um dever causador do risco, de acordo com o nosso artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Exemplo de uma conduta omissiva imprópria. Eu sou um agente público, sou um polícia, um PM, estou passando na rua e presencio um conhecido meu, de contrapartida eu não gosto muito, não vou com a cara dele, sendo roubado, né? Como eu já não gosto desse conhecido, eu falo, deixa ele roubar e tal, não tô nem aí com ele, se vira, tô nem aí, não gosto dele mesmo, né? E eu, lembrando que eu sou um polícia. E ao decorrer desse roubo, o assaltante efetua um disparo contra ele e mata. Ao efetuar um disparo contra ele e matar, eu me enquadro, eu vou responder, vocês acham, por uma simples omissão de socorro, porque eu estava presente no local, estava vendo uma pessoa ser roubada e não fiz nada. Então vou responder por omissão de socorro ou por homicídio junto com o assaltante. Que vai diferenciar, vai ser um é dolo e outro culpa. Ou por homicídio junto com o assaltante. A resposta é que eu vou responder por homicídio. Por quê? Nesse caso, né? Cada caso é um caso, tem que analisar o contexto. Mas nesse caso simples que eu coloquei, eu irei responder por homicídio. Por quê? Porque houve a violação, né? Houve uma violação minha. Eu deveria intervir. Eu não poderia omitir, porque eu tinha o dever legal. Qual que era o meu dever de agir? Era o dever contratual. Eu era uma polícia, então era contratado para garantir a paz, a segurança do bem-estar social. Então concluímos que eu tinha o dever contratual de agir. Essa conduta minha, então, concluímos que ela foi uma conduta omissiva, por omitir, imprópria, porque eu sou um agente público e deveria ter o dever contratual de agir. Esse é um exemplo. Após eu analisar esses fatores do dever de agir, eu vou analisar se havia possibilidade da minha pessoa agir. Então, vamos lá. Havia a possibilidade de eu agir nesse contexto? Sim. Se houvesse, então vou responder por uma norma penal proibitiva. Uma norma penal de maior gravidade, não por mero
omissão de socorro que se enquadra na norma penal mandamental? Vou responder por uma proibitiva, por um homicídio, qual veremos em diante, o dolo, culpa, trataremos em vídeos posteriores. Então, concluímos então que sobre as espécies de conduta, comissiva é aquela espécie de conduta que necessita de uma ação do agente, positiva do agente, e a omissiva se divide em omissiva própria e omissiva imprópria. Qual a omissiva própria? Geralmente é uma norma, é regida por uma norma mandamental, a violação dela, o descumprimento dela, a omissão própria. Geralmente você responde por uma norma mandamental, uma norma de menor gravidade. Quem que pode intervir no assunto? Nas omissivas impróprias, nas omissivas próprias. Qualquer um pode intervir no contexto. Já nas impróprias, é uma norma, é uma violação, é uma omissão de maior gravidade. Então você responde por uma norma proibitiva. Nas omissivas impróprias, temos que ver se teve o dever legal de agir de acordo com o dever de agir, de acordo com o artigo 13, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Dever legal, geralmente do pai e da mãe, dever contratual. Polícia, agentes públicos e dever causador do risco. O dever causador do risco é aquele dever que quando eu causo o risco a uma pessoa, eu se torno obrigada a zelar na segurança dela. Por exemplo, imaginemos então que eu estou brincando aqui com meu colega, empurro ele na rua, brincadeira e tal, vem um carro, né? Eu empurro ele na rua, eu vejo um carro vindo e deixo lá e tal, tipo, nem percebo também, talvez, o carro. Tô brincando com meu colega, empurro ele na rua, vem um carro e atropela e mata ele. Ao empurrar ele na rua, eu me tornei como um causador do risco de morte dele. Então eu tinha o dever de agir, o dever causador do risco de agir. Se o carro passou nele e matou, atropelou ele, matou, eu vou responder por uma norma penal proibitiva. Nesse contexto, cada caso é um caso, mas nesse caso que eu propus aqui, vou responder por um homicídio. Talvez não por uma mera reclusão de socorro, entendeu? A reclusão de socorro temos que ter em mente que é uma norma fundamental, uma norma de menor gravidade. Então, é basicamente isso, as espécies de conduta. Após também eu tenho que ver se eu tinha a possibilidade de agir, só para concluir. Mais ou menos isso, então, as espécies de conduta. Agora vamos falar do dolo. No próximo vídeo falaremos da culpa e das espécies de culpa, préter dolo e concorrência de culpa. Então agora vamos falar do dolo. O dolo existe quando, para a existência do dolo, a configuração do dolo, é necessário ter uma consciência do agente e uma vontade. Ou seja, o agente tem que estar consciente de que sua conduta pode trazer um resultado criminoso e tem que ter a vontade de realizar essa conduta. Presente isso, temos o dolo em si. Então concluímos que para se configurar dolo é necessário consciência, vontade. Consciência que sua conduta pode trazer resultados criminosos, vontade de realizar essa conduta que trará um resultado criminoso. As espécies de dolo. Temos o dolo direto e o dolo indireto. No qual o dolo direto é aquele dolo que eu prevejo o resultado, continuo a realizar o resultado, a realizar a conduta a fim de alcançar aquele resultado. Exemplo, quero matar, pego uma arma, compro uma arma, quero matar alguém, compro uma arma, vou atrás desse alguém, mato esse alguém. Esse foi um dolo direto. Eu previ o resultado, continuei a realizar a conduta e fui atrás de concretizar esse resultado. Então aí, nesse exemplo que eu dei, estamos diante de um dolo direto. Muito embora, agora vamos falar do dolo indireto, no qual o dolo indireto ele subdivide em dolo indireto alternativo, dolo indireto
eventual. Vamos começar pelo alternativo. O dolo indireto alternativo é aquele que o agente prevê o resultado, continua a realizar a conduta, porém aceita qualquer resultado. Um exemplo que aconteceu anteriormente aí, no estádio lá, torcedores, rivais, começaram a pegar pia, vasos e jogar para baixo, nos torcedores de baixo, plateia de baixo. Ou seja, eles prevê o resultado, queria matar, queria lesionar, queria só quebrar o vaso, Prevê o resultado, continua a realizar, jogou o vaso. Porém, eles aceitavam qualquer resultado. Eles se matassem, quem estava embaixo, eles estavam nem aí, lesionasse, nem aí, se não pegasse ninguém, nem aí. Então, eles aceitavam qualquer resultado. Então, esses dolo deles aí, se acontece um homicídio, eles iam responder por homicídio doloso na modalidade indireto alternativo, porque eles aceitavam qualquer resultado. Concluímos, para fechar, o dolo indireto alternativo é aquele dolo que a gente prevê o resultado, continua a praticar a conduta, porém aceita qualquer resultado. Dolo indireto eventual. O dolo indireto eventual é aquele dolo em que o agente ele prevê a conduta, aquele dolo que o agente prevê a conduta, continua a realizar a conduta e se mostra despreocupado com o resultado. Não se preocupa com o resultado. Então, o dolo indireto eventual, aquele que o agente prevê o resultado, continua a realizar a conduta e se mostra despreocupado com o resultado que obteu. Um exemplo: imaginemos que um cara vem numa avenida, ultrapassa o sinal vermelho e atropela uma pessoa e mata. Ao atropelar essa pessoa e matar, a primeira coisa que ele faz ao descer do carro é olhar para o próprio carro, ver se não quebrou, começa a fazer ligação, porque ele pensa assim, é duro, cara, essa pessoa morre, normal, nem isso. Mas não é. Se acontecer um caso de despreocupação, de aceitação do risco, nesse caso ele aceitou o homicídio. Se acontecer um caso de despreocupação, aceitação, estamos diante de um dolo indireto eventual. Então concluímos que o dolo indireto eventual é aquele dolo que o agente prevê o resultado, continua a realizar a conduta e aceita o resultado, não se preocupa com o resultado, se mostra despreocupado com o resultado. Esse é um dolo indireto eventual. No próximo vídeo falaremos sobre culpa, espécies de culpa, pré-ter-dolo, concorrência de culpa. Muito obrigado e até a próxima.